Documento 93. Macventa Melquisedeque. Os Melquisedeques são amplamente conhecidos como filhos das emergências, pois eles se engajam em atividades de uma variedade incrível nos mundos de um universo local. Quando surge um problema extraordinário qualquer, ou quando algo inusitado está para ser realizado, é quase sempre um Melquisedeque que aceita a missão. A capacidade dos filhos Melquisedeques de funcionar em emergências e em níveis muito diversificados do universo, até no nível físico da manifestação da personalidade, é peculiar à sua ordem. Apenas os portadores da vida compartilham, em qualquer grau, desse extenso metamorfismo nas funções de personalidade. A ordem Melquisedeque de filiação do universo tem estado extremamente ativa em Urântia. Um corpo de 12 deles serviu em conjunto com os portadores da vida. Outro corpo de 12 Melquisedeques posteriormente tornou-se administrador do vosso mundo, pouco depois da secessão de Caligástia, e continuou com autoridade até os tempos de Adão e Eva. Esses 12 Melquisedeques retornaram a Urântia quando da falta de Adão e Eva, e continuaram daí em diante como administradores planetários até o dia em que Jesus de Nazaré, como Filho do Homem, tornou-se o príncipe planetário titular de Urântia. 1. A encarnação de Macventa. A verdade revelada esteve ameaçada de extinção durante os milênios que seguiram o não cumprimento da missão adâmica em Urântia. Ainda que fazendo progressos intelectuais, as raças humanas, aos poucos, estavam perdendo terreno espiritualmente. Por volta de 3000 a.C., o conceito de Deus havia se tornado muito nebuloso nas mentes dos homens. Os 12 administradores Melquisedeques sabiam da iminente auto-outorga de Micael neste planeta, mas não sabiam quão imediatamente ocorreria. E, por isso, eles reuniram-se em conselho solene e pediram aos Altíssimos de Edêntia que alguma providência fosse tomada para manter a luz da verdade em Urântia. Esse pedido foi invalidado pelo mandado de que a condução dos assuntos no 606 de Satânia está plenamente nas mãos dos custódios Melquisedeques. Estes administradores, então, apelaram à ajuda do pai Melquisedeque, mas apenas receberam a resposta de que deveriam continuar a manter a verdade da maneira que eles próprios escolhessem, até a chegada de um filho de auto-outorga, que iria resgatar da negligência e da incerteza os títulos planetários. E foi em consequência de terem sido deixados tão completamente por conta dos próprios recursos que Macventa Melquisedeque, um dos 12 administradores planetários, tornou-se voluntário para fazer o que tinha sido feito apenas por 6 vezes em toda a história de Nébadon: personalizar temporariamente na Terra um homem deste reino, auto-outorgando a si próprio como um filho emergencial para prestar ministração a este mundo. A permissão para essa aventura foi concedida pelas autoridades de Salvington, e a encarnação factual de Macventa Melquisedeque foi consumada nas proximidades do local que estava destinado a se tornar a cidade de Salém, na Palestina. Toda a transação da materialização desse filho Melquisedeque foi executada pelos administradores planetários com a cooperação dos portadores da vida, alguns dos mestres controladores físicos e outras personalidades celestes residentes em Urântia. 2. O sábio de Salém. Macventa outorgou-se às raças humanas de Urântia 1973 anos antes do nascimento de Jesus. A sua vinda não foi espetacular. A sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos. Ele foi visto pelo homem mortal pela primeira vez naquele dia memorável em que entrou na tenda de Andon, um pastor caldeu de origem suméria, e a proclamação da sua missão ficou corporificada em uma simples afirmação que ele fez a esse pastor: Eu sou Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o único Deus. Quando o pastor se recobrou do seu espanto e depois de haver feito muitas perguntas ao estranho, convidou Melquisedeque para cear com ele, e essa foi a primeira vez na sua longa carreira no universo
que Macventa comeu comida material, o alimento que iria sustentá-lo durante os seus 95 anos de vida como um ser material. E, naquela noite, enquanto eles conversavam sob as estrelas, Melquisedeque começou a sua missão de revelação da verdade da realidade de Deus, quando, com um movimento circular de seu braço, ele disse a Andon: El Elyon, o Altíssimo, é o divino Criador das estrelas do firmamento e desta terra mesma na qual vivemos, e ele é também o Supremo Deus do céu. Dentro de uns poucos anos, Melquisedeque havia reunido em torno de si um grupo de alunos, discípulos e crentes que formaram o núcleo da futura comunidade de Salém. Ele ficou logo conhecido na Palestina como sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, e como sábio de Salém. Algumas das tribos da vizinhança sempre se referiam a ele como Sheik ou o rei de Salém. Salém era o local que, depois do desaparecimento de Melquisedeque, transformou-se na cidade de Jebus, sendo posteriormente chamada Jerusalém. Na aparência pessoal, Melquisedeque assemelhava-se aos povos nuditas e sumérios então mesclados, tendo quase 1,80 m de altura e possuindo uma presença imponente. Falava o caldeu e uma meia dúzia de outras línguas. Vestia-se de um modo bem semelhante aos sacerdotes cananeus, exceto que usava no peito um emblema com 3 círculos concêntricos, o símbolo da Trindade do Paraíso em Satânia. Com o decorrer do seu ministério, a insígnia dos 3 círculos concêntricos veio a ser considerada tão sagrada pelos seus seguidores que eles nunca ousaram usá-la e foi logo esquecida com o passar de umas poucas gerações. Embora Macventa houvesse vivido à maneira dos homens deste reino, ele nunca se casou nem poderia ter deixado prole na terra. O seu corpo físico, conquanto fosse semelhante ao de um ser humano masculino, era na realidade da ordem daqueles corpos especialmente construídos, usados pelos 100 membros materializados da assessoria do príncipe Caligástia, exceto que não trazia o plasma da vida de nenhuma raça humana. Nem havia mais em Urântia uma árvore da vida disponível. Houvesse Macventa permanecido por algum tempo mais longo na Terra, e o seu mecanismo físico haver-se-ia gradativamente deteriorado. O que sucedeu foi que ele completou a sua missão de auto-outorga em 94 anos, muito antes que o seu corpo material houvesse começado a desfazer-se. Este Melquisedeque encarnado recebeu um ajustador do pensamento, que residiu na sua personalidade supra-humana como monitor do tempo e mentor da carne, adquirindo assim certa experiência e recebendo uma introdução prática aos problemas de Urântia e da técnica de residir um filho encarnado, que capacitou esse espírito do Pai a funcionar tão valentemente na mente humana do Filho de Deus, Micael, quando mais tarde este apareceu na terra à semelhança de um mortal na carne. E este é o único ajustador do pensamento a ter funcionado em 2 mentes em Urântia, e ambas as mentes sendo tanto divinas quanto humanas. Durante a encarnação na carne, Macventa manteve pleno contato com seus 11 companheiros do corpo dos custódios planetários, mas ele não podia comunicar-se com outras ordens de personalidades celestes. À parte os administradores Melquisedeques, ele não tinha nenhum contato mais com outras inteligências supra-humanas do que tem um ser humano. 3. Os ensinamentos de Melquisedeque. Passada uma década, Melquisedeque organizou as suas escolas em Salém, dando a elas o padrão do antigo sistema que havia sido desenvolvido pelos primeiros sacerdotes setitas do segundo Éden. Mesmo a ideia do sistema do dízimo, introduzida por Abraão, posteriormente convertido por Melquisedeque, também derivou das tradições remanescentes dos métodos dos antigos setitas. Melquisedeque ensinou o conceito de um só Deus, de uma deidade universal, mas permitiu ao povo associar esse ensinamento ao pai da constelação de Norlatiadec, a quem ele chamava de El Elyon, o Altíssimo. Melquisedeque manteve-se em silêncio quanto ao status de Lúcifer e quanto ao estado de coisas em Jerusalém. Lá na Forge, o soberano do sistema, pouco tinha a ver com Urântia, antes do término da auto-outorga de Micael.
Para uma maioria dos estudantes de Salém, Edêntia era o céu e o Altíssimo era Deus. A maioria das pessoas interpretava o símbolo com os 3 círculos concêntricos que Melquisedeque adotou como insígnia da sua outorga, como representando 3 reinos, o dos homens, o dos anjos e o de Deus. E a todos foi permitido continuarem com essa crença. Pouquíssimos dentre os seus seguidores chegaram a saber que os 3 círculos eram um símbolo da infinitude, um emblema da eternidade e da universalidade da Trindade do paraíso, a divina mantenedora e diretora. Mesmo Abraão considerava esse símbolo como sendo dos 3 Altíssimos de Edêntia, pois havia sido instruído a ele que os 3 Altíssimos funcionavam como um. Quando Melquisedeque ensinava o conceito da Trindade, simbolizado pela sua insígnia, geralmente ele o associava aos 3 governantes Vorondadeques da constelação de Norlatiadeque. Para o grosso dos seus seguidores, ele não fez nenhum esforço de apresentar ensinamentos para além do fato do governo dos Altíssimos de Edêntia, os deuses para Urântia. Para alguns, porém, Melquisedeque ensinou a verdade avançada, abrangendo a condução e a organização do universo local, enquanto que, para o seu brilhante discípulo Nordã, o Kenita, e para sua turma de estudantes empenhados, ele ensinou as verdades do superuniverso e mesmo de Avona. Os membros da família de Catro, com quem Melquisedeque viveu por mais de 30 anos, conheciam muitas dessas verdades mais elevadas e as perpetuaram por muito tempo na própria família, até os dias mesmo do seu ilustre descendente Moisés, que, desse modo, teve acesso a uma imponente tradição dos dias de Melquisedeque, trazida pelo lado do seu pai, bem como por meio de outras fontes pelo lado da sua mãe. Melquisedeque ensinou aos seus seguidores tudo o que eles tiveram capacidade para receber e assimilar, e mesmo muitas ideias religiosas modernas sobre o céu e a terra, o homem, Deus e os anjos, não estão tão afastadas desses ensinamentos de Melquisedeque. Contudo, esse grande instrutor subordinou tudo à doutrina de um único Deus, uma deidade universal, um Criador celeste, um Pai divino. Esse ensinamento foi enfatizado com o propósito de atrair a adoração do homem e preparar o caminho para a vinda posterior de Micael como filho deste mesmo Pai universal. Melquisedeque ensinou que, em algum tempo futuro, outro filho de Deus viria na carne como ele havia vindo, mas que nasceria de uma mulher. E foi por isso que inúmeros instrutores posteriormente sustentaram que Jesus era um sacerdote ou um ministro, para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, Melquisedeque preparou o caminho, estabelecendo no mundo o estágio de tendência monoteísta, apropriado para a auto-outorga de um verdadeiro filho do paraíso do único Deus de fato, a quem ele tão vividamente retratou como sendo o pai de todos, e a quem ele representou para Abraão como um Deus que aceitaria o homem nos termos simples da fé pessoal. E Micael, quando apareceu na terra, confirmou tudo o que Melquisedeque havia ensinado a respeito do Pai do Paraíso. 4. A religião de Salém. As cerimônias da adoração em Salém eram muito simples. Todas as pessoas que assinavam ou que faziam marcas nas listas das tábuas de argila na igreja de Melquisedeque comprometiam-se a memorizar e seguiam a seguinte crença: 1. Acredito em El Elyon, o Deus Altíssimo, o único Pai universal e Criador de todas as coisas. 2. Aceito a aliança de Melquisedeque com o Altíssimo, que confere o favor de Deus à minha fé, sem sacrifícios nem holocaustos. 3. Prometo obedecer aos 7 mandamentos de Melquisedeque e contar as boas novas dessa aliança com o Altíssimo a todos os homens. E esse era todo o credo da colônia de Salém. Todavia, mesmo essa curta e simples declaração de fé foi excessiva e avançada demais para os homens daqueles dias. Eles simplesmente não podiam entender a ideia de obter o favor divino por nada pela fé. Eles estavam muito profundamente imbuídos da crença de que o homem nascia em débito com os deuses. Por tempo demais e com uma seriedade sincera e excessiva,
haviam eles feito sacrifícios e dádivas aos sacerdotes para serem capazes de compreender as boas novas de que a salvação, o favor divino, era um dom dado de graça a todos os que acreditassem na aliança com Melquisedeque. Contudo, Abraão acreditou de modo indeciso e ainda assim isso foi recebido como um ato de retidão. Os 7 mandamentos promulgados por Melquisedeque foram modelados ao longo das linhas da Suprema Lei da Dalamátia e em muito se assemelhavam aos 7 mandamentos ensinados no primeiro e no segundo Édens. Esses mandamentos da religião de Salém foram: 1. Não servirás a nenhum Deus senão ao Criador Altíssimo do céu e da terra. 2. Não duvidarás de que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna. 3. Não darás falso testemunho. 4. Não matarás. 5. Não furtarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não mostrarás desrespeito pelos teus pais nem pelos mais velhos. Se bem que nenhum sacrifício fosse permitido na colônia, Melquisedeque bem sabia quão difícil é desenraizar subitamente os costumes há muito já estabelecidos, e por isso sabiamente ofereceu a esse povo o sacramento do pão e do vinho como substituto do sacrifício mais antigo da carne e do sangue. Está registrado: Melquisedeque, rei de Salém, instituiu o pão e o vinho. Mas, mesmo essa inovação cautelosa não teve um êxito total. As várias tribos mantinham todas centros auxiliares nos arredores de Salém, onde ofereciam sacrifícios e holocaustos. Mesmo Abraão recorreu a essa prática bárbara depois das suas vitórias sobre Quedorlaomer. Ele simplesmente não se sentiu totalmente à vontade até que houvesse oferecido um sacrifício convencional. E Melquisedeque nunca teve êxito em erradicar totalmente essa tendência aos sacrifícios nas práticas religiosas dos seus seguidores, nem mesmo nas de Abraão. Como Jesus, Melquisedeque aplicou-se estritamente ao cumprimento da missão da sua auto-outorga. Ele não tentou reformar os costumes, nem mudar os hábitos do mundo, nem mesmo promulgar práticas sanitárias avançadas, nem verdades científicas. Ele veio para realizar 2 missões: manter viva na terra a verdade de um único Deus e preparar o caminho para a outorga mortal subsequente de um filho do paraíso deste Pai universal. Melquisedeque ensinou a verdade elementar revelada em Salém durante 94 anos e, durante esse tempo, Abraão frequentou a escola de Salém por 3 vezes distintas. Ele finalmente tornou-se um convertido aos ensinamentos de Salém, tornando-se um dos alunos mais brilhantes e um dos principais esteios de Melquisedeque. 5. A escolha de Abraão. Embora possa ser um erro falar de povo eleito, não é um erro referir-nos a Abraão como indivíduo escolhido. Melquisedeque deu a Abraão a responsabilidade de manter viva a verdade de um Deus, distinguindo-a da crença que prevalecia em deidades múltiplas. A escolha da Palestina como local para as atividades de Maquiventa foi, em parte, baseada no desejo de estabelecer contato com alguma família humana que corporificasse os potenciais da liderança. Na época da encarnação de Melquisedeque, havia muitas famílias na terra igualmente bem preparadas para receber a doutrina de Salém, tanto quanto a de Abraão. Havia famílias igualmente dotadas entre os homens vermelhos, os homens amarelos e os descendentes dos anditas a oeste e ao norte. De novo, porém, nenhuma dessas localidades era tão bem situada para o aparecimento subsequente de Micael na terra quanto a costa oriental do mar Mediterrâneo. A missão de Melquisedeque na Palestina e o posterior aparecimento de Micael em meio ao povo hebreu foram, em grande parte, determinadas pela geografia, pelo fato de que a Palestina estava centralmente localizada com relação ao comércio, as vias de comunicação existentes e a civilização do mundo de então. Por algum tempo, os administradores Melquisedeques haviam estado observando os ancestrais de Abraão e, confiantes, esperavam que surgissem, em uma certa geração, filhos que seriam caracterizados pela inteligência, pela iniciativa, pela sagacidade e pela sinceridade.
Os filhos de Terá, pai de Abraão, em todos os sentidos, satisfaziam a essas expectativas. A possibilidade de contato com esses versáteis filhos de Terá tinham bastante a ver com o aparecimento de Maquiventa em Salém, em vez de no Egito, China, Índia ou entre as tribos do norte. Terá e toda a sua família eram convertidos ainda pouco sinceros à religião de Salém, a qual havia sido pregada na Caldeia. Eles souberam de Melquisedeque por meio da pregação de Ovídio, um instrutor fenício que proclamava as doutrinas de Salém em Ur. Eles deixaram Ur com a intenção de ir diretamente para Salém, mas Naor, irmão de Abraão, não tendo estado com Melquisedeque, não estava entusiasmado e persuadiu-os a permanecerem em Harã. Muito tempo passou depois de haverem chegado à Palestina antes que se dispusessem a destruir todos os deuses caseiros que haviam trazido consigo. Eles foram lentos em renunciar aos muitos deuses da Mesopotâmia em favor do Deus único de Salém. Umas poucas semanas depois da morte de Terá, pai de Abraão, Melquisedeque enviou um dos seus estudantes, Jarã, o Hitita, para tornar seu convite extensivo tanto a Abraão quanto a Naor. Vinde a Salém, onde ireis ouvir os nossos ensinamentos sobre a verdade do Criador eterno, e na descendência esclarecida dos irmãos que vós sois, todo o mundo será abençoado. E Naor não havia ainda aceitado totalmente o ensinamento de Melquisedeque. Ele permaneceu atrás e construiu uma forte cidade-estado que levou o seu nome. Mas Lote, sobrinho de Abraão, decidiu ir com o tio para Salém. Ao chegar em Salém, Abraão e Lote escolheram um forte nas colinas, próximo da cidade, onde eles poderiam defender-se contra os múltiplos ataques de surpresa dos invasores do norte. Nessa época, os hititas, assírios, filisteus e outros grupos estavam constantemente pilhando as tribos na parte central e sulina da Palestina. Do seu abrigo fortalecido nas colinas, Abraão e Lote fizeram frequentes peregrinações a Salém. Não muito depois de se haverem estabelecido perto de Salém, Abraão e Lote foram pelo Vale do Nilo para obter suprimentos alimentares, pois havia então uma seca na Palestina. Durante essa breve permanência no Egito, Abraão encontrou um parente distante no trono egípcio e serviu de comandante em 2 expedições militares de muito êxito para esse rei. Durante a última parte da sua permanência no Nilo, ele e a sua esposa Sara viveram na corte e, ao deixar o Egito, ele recebeu uma parte dos despojos das suas campanhas militares. Foi necessária muita determinação a Abraão para renunciar às honras da corte egípcia e voltar-se para o trabalho mais espiritual promovido por Maquiventa. Mas Melquisedeque era reverenciado até mesmo no Egito e, quando toda a situação foi apresentada ao faraó, ele veementemente instou a Abraão a voltar para cumprir o seu voto à causa de Salém. Abraão tinha ambições de ser rei e, no seu retorno do Egito, expôs a Lote o seu plano de subjugar toda a Canaã e de colocar o seu povo sob o governo de Salém. Lote inclinava-se mais pelos negócios. Assim, depois de um desacordo posterior, ele foi para Sodoma, dedicar-se a fazer comércio e à criação de animais. Lote não gostava nem da vida militar nem da vida de pastor. Ao retornar com a sua família para Salém, Abraão começou a amadurecer os seus projetos militares. Foi logo reconhecido como governante civil do território de Salém e tinha, sob a sua liderança, 7 tribos vizinhas confederadas. Foi com grande dificuldade que Melquisedeque de fato conseguiu conter Abraão, que estava inflamado de entusiasmo para conquistar as tribos vizinhas na ponta da espada, para que elas fossem assim mais rapidamente tornadas conhecedoras das verdades de Salém. Melquisedeque mantinha relações pacíficas com todas as tribos vizinhas. Ele não era militarista e nunca havia sido atacado por qualquer dos exércitos durante as suas idas e vindas por ali. Ele estava inteiramente de acordo com a ideia de que Abraão devesse formular e adotar uma política defensiva para Salém, do modo como foi posteriormente levada a efeito, mas não aprovava os esquemas ambiciosos de conquistas do seu aluno. Desse modo, aconteceu um distanciamento amigável na relação.
Abraão indo para Hebrom para estabelecer a sua capital militar. Em vista das suas estreitas relações com o ilustre Melquisedeque, Abraão possuía uma grande vantagem sobre os pequenos reis da vizinhança. Todos eles reverenciavam Melquisedeque e, indevidamente, temiam a Abraão. Abraão sabia desse medo e apenas aguardava uma ocasião oportuna para atacar os seus vizinhos, e a desculpa para fazê-lo veio quando alguns desses governantes tiveram a presunção de invadir a propriedade do seu sobrinho Lote, que morava em Sodoma. Ao saber disso, Abraão, na chefia das suas 7 tribos confederadas, marchou sobre o inimigo. A sua própria guarda pessoal, de 318 homens, dirigiu o exército, com mais de 4.000 integrantes, que se lançou então ao ataque. Quando Melquisedeque ouviu sobre a declaração de guerra feita por Abraão, partiu para dissuadi-lo, mas apenas alcançou o seu antigo discípulo quando ele retornava vitorioso da batalha. Abraão insistiu que o Deus de Salém havia dado a ele a vitória sobre os seus inimigos e persistiu em dar 1/10 dos seus despojos para o tesouro de Salém. Os outros 90% ele levou para sua capital em Hebrom. Após essa batalha de Sidim, Abraão tornou-se o líder de uma segunda confederação de 11 tribos e não só pagava o dízimo a Melquisedeque, mas fazia com que todos os outros na vizinhança fizessem o mesmo. As suas tratativas diplomáticas com o rei de Sodoma, aliadas ao medo que ele geralmente inspirava, tiveram como resultado que o rei de Sodoma e outros se uniram a Hebrom em confederação militar. Abraão estava indo realmente bem no sentido de estabelecer um estado poderoso na Palestina. 6. A aliança de Melquisedeque com Abraão. Abraão tinha em vista a conquista de toda Canaã. A sua determinação era enfraquecida apenas pelo fato de que Melquisedeque não iria aprovar esse empreendimento. Abraão, porém, já havia praticamente decidido embarcar nele quando o pensamento de que não tinha nenhum filho para sucedê-lo como governante desse reino proposto começou a preocupá-lo. Arranjou uma outra conversa com Melquisedeque, e foi no curso dessa entrevista que o sacerdote de Salém, o filho visível de Deus, persuadiu Abraão a abandonar o seu esquema de conquista material e de governo temporal em favor do conceito espiritual do reino do céu. Melquisedeque explicou a Abraão sobre a inutilidade de contendas contra a confederação dos amoritas, mas fê-lo também compreender que esses clãs atrasados estavam certamente cometendo suicídio nas suas práticas tolas, pois, em poucas gerações, eles estariam tão enfraquecidos que os descendentes de Abraão, nesse meio tempo, grandemente aumentados, poderiam facilmente dominá-los. E Melquisedeque fez uma aliança formal com Abraão em Salém. Ele disse a Abraão: "Olhe agora para os céus e conta as estrelas se fores capaz, pois assim tão numerosa a tua semente será." E Abraão acreditou em Melquisedeque, e isso foi atribuído a ele como retidão. E então Melquisedeque contou a Abraão sobre a futura ocupação de Canaã pela sua descendência depois da permanência deles no Egito. Essa aliança entre Melquisedeque e Abraão representa o grande acordo urantiano entre a divindade e a humanidade por meio do qual Deus concorda em fazer tudo. O homem apenas concorda em acreditar nas promessas de Deus e em seguir as suas instruções. Até esse momento, havia-se acreditado que a salvação poderia ser assegurada apenas por obras, sacrifícios e oferendas. E agora Melquisedeque novamente trazia a orante as boas novas de que a salvação, o favorecimento de Deus, deveria ser conquistado pela fé. Mas esse evangelho de simples fé em Deus era muito avançado. Os homens das tribos semitas posteriormente preferiram retomar os sacrifícios antigos de expiação dos pecados por meio do derramamento de sangue. Pouco tempo depois do estabelecimento dessa aliança, Isaque, o filho de Abraão, nasceu, conforme a promessa de Melquisedeque. Depois do nascimento de Isaque, Abraão teve uma atitude muito solene para com essa aliança com Melquisedeque, e foi a Salém para vê-la confirmada por escrito.
Foi nessa aceitação pública e formal da aliança que ele então mudou seu nome de Abram para Abraão. A maioria dos crentes de Salém havia praticado a circuncisão, ainda que Melquisedeque nunca a houvesse tornado obrigatória. E Abraão, que havia feito sempre oposição à circuncisão, nessa ocasião então decidiu tornar o evento solene e aceitou formalmente esse rito em sinal da ratificação da aliança de Salém. A essa rendição pública e real das suas ambições pessoais em favor dos planos maiores de Melquisedeque, seguiu-se a aparição dos 3 seres celestes para ele, nas planícies de Manré. Essa aparição aconteceu de fato, não obstante a sua associação com narrativas posteriormente fabricadas relativas à destruição que foi natural de Sodoma e Gomorra. E essas lendas sobre os acontecimentos daqueles dias indicam quão atrasadas a moral e a ética estiveram até mesmo em épocas relativamente recentes. Com a consumação da aliança solene, a reconciliação entre Abraão e Melquisedeque tornou-se completa. Abraão assumiu novamente a liderança civil e militar da colônia de Salém, a qual, no seu apogeu, teve mais de 100.000 pagadores regulares de dízimos nas listas da Irmandade de Melquisedeque. Abraão fez grandes melhorias no templo de Salém e forneceu novas tendas para toda a escola. Não apenas estendeu o sistema de dízimos, como também instituiu métodos aperfeiçoados de conduzir os negócios da escola, além de contribuir grandemente para um melhor direcionamento dos assuntos ligados à disseminação missionária. Ele também fez muito para promover melhorias para os rebanhos e reorganizar os projetos para os produtos leiteiros de Salém. Abraão era um sagaz e eficiente homem de negócios, um homem rico para a sua época. Ele não era excessivamente pio, mas era profundamente sincero e acreditava em Maquiventa Melquisedeque. 7. Os missionários Melquisedeques. Melquisedeque continuou por alguns anos instruindo seus estudantes e aperfeiçoando os missionários de Salém, que penetravam em todas as tribos vizinhas, especialmente no Egito, Mesopotâmia e Ásia Menor. E, à medida que passavam as décadas, esses educadores viajavam cada vez para mais longe de Salém, levando consigo o ensinamento de Maquiventa sobre a crença e a fé em Deus. Os descendentes de Adanson, agrupados em torno das margens do lago Divan, eram ouvintes dispostos dos educadores hititas do culto de Salém. Desse antigo centro endita, os educadores eram despachados para regiões longínquas, não apenas da Europa como da Ásia. Os missionários de Salém penetraram em toda a Europa, até mesmo nas Ilhas Britânicas. Um grupo foi pelas Ilhas Faroe até os Andonitas da Islândia, enquanto outro atravessou a China e alcançou os japoneses das Ilhas Orientais. As vidas e as experiências dos homens e mulheres que se aventuraram a sair de Salém, Mesopotâmia e Lago Divan para esclarecer as tribos do hemisfério oriental representam um capítulo heróico nos anais da raça humana. Contudo, as tribos eram tão atrasadas e a tarefa era tão grande que os resultados foram vagos e indefinidos. De uma geração para outra, o ensinamento de Salém encontrou lugar aqui e ali, mas, exceção feita à Palestina, nunca a ideia de um único Deus foi capaz de conseguir a lealdade continuada de uma tribo ou raça inteira. Muito antes da vinda de Jesus, os ensinamentos dos primeiros missionários de Salém haviam já submergido, em geral, nas superstições e crenças mais antigas e mais difundidas. O ensinamento Melquisedeque original havia sido quase totalmente absorvido pelas crenças na Grande Mãe, no Sol e em outros cultos antigos. Vós, que hoje desfrutais das vantagens da arte da imprensa, não sabeis quão difícil foi perpetuar a verdade durante esses tempos primitivos. Tão fácil era perder de vista uma nova doutrina de uma geração para outra. Havia sempre uma tendência de que a nova doutrina fosse absorvida no corpo mais antigo de ensinamentos religiosos e práticas de magia. Uma nova revelação é sempre contaminada pelas crenças evolucionárias mais antigas. 8. A partida de Melquisedeque.
Foi pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra que Maquiventa decidiu terminar a sua auto-outorga de emergência em Urântia. A decisão de Melquisedeque de dar fim à sua estada na carne foi influenciada por inúmeras condições, a principal delas sendo a tendência crescente das tribos vizinhas e mesmo dos seus parceiros imediatos de considerá-lo um semideus, de vê-lo como um ser sobrenatural, o que de fato ele era. Mas eles estavam começando a reverenciá-lo de modo indevido e com um medo altamente supersticioso. Além dessas razões, Melquisedeque queria deixar a cena das suas atividades terrenas um tempo suficiente antes da morte de Abraão para assegurar que a verdade de um Deus e um só Deus pudesse tornar-se estabelecida de modo firme nas mentes dos seus seguidores. E, desse modo, Maquiventa retirou-se certa noite para sua tenda em Salém, tendo dito boa noite aos seus companheiros humanos, e quando eles foram chamá-lo na manhã seguinte, ele não estava lá, pois os seus companheiros o haviam levado. 9. Após a partida de Melquisedeque. O desaparecimento tão súbito de Melquisedeque foi uma grande provação para Abraão. Se bem que Melquisedeque houvesse advertido abertamente aos seus seguidores que deveria, em algum tempo, partir do modo como havia chegado, eles não se conformaram com a perda do seu maravilhoso líder. A grande organização montada em Salém quase desapareceu, embora tenha sido sobre as tradições daqueles dias que Moisés se haja apoiado quando levou os escravos hebreus para fora do Egito. A perda de Melquisedeque produziu no coração de Abraão uma tristeza que ele nunca superou completamente. Ele havia abandonado Hebrom quando desistira da ambição de edificar um reino material. E agora, com a perda do seu inspirador na construção do reino espiritual, ele partiu de Salém, indo para o sul, para viver próximo dos seus interesses em Gerar. Abraão tornou-se amedrontado e tímido imediatamente depois do desaparecimento de Melquisedeque. Ele escondeu a sua identidade ao chegar em Gerar, tanto assim que Abimeleque apropriou-se da sua esposa. Pouco depois do seu casamento com Sara, uma noite, Abraão tinha ouvido sobre um complô para assassiná-lo, para tirar-lhe a sua brilhante esposa. E esse temor transformou-se em um terror para aquele líder tão bravo e ousado em tantas outras coisas. Durante toda a sua vida, ele temera que alguém o matasse secretamente para ficar com Sara. E isso explica por que, em 3 ocasiões diferentes, esse bravo homem demonstrou uma verdadeira covardia. Mas Abraão não ficou por muito tempo impedido de cumprir sua missão como sucessor de Melquisedeque. Logo, ele fez conversões em meio aos filisteus e junto ao povo de Abimeleque. Fez um tratado com eles e, em troca, tornou-se contaminado por muitas das superstições deles, particularmente pela prática do sacrifício de primogênitos. Assim, de novo, Abraão tornou-se um grande líder na Palestina. Ele foi reverenciado por todos os grupos e honrado por todos os reis. Ele era o líder espiritual de todas as tribos vizinhas e a sua influência continuou por algum tempo depois da sua morte. Durante os últimos anos da sua vida, uma vez mais ele retornou a Hebrom, cenário das suas primeiras atividades e local onde havia trabalhado junto com Melquisedeque. O último ato de Abraão foi enviar serviçais de confiança à cidade do seu irmão Naor, na fronteira com a Mesopotâmia, para assegurar que uma mulher do seu próprio povo fosse a esposa do seu filho Isaque. Há muito, o casamento entre primos havia sido um costume do povo de Abraão. E Abraão morreu confiante naquela fé em Deus que ele havia aprendido de Melquisedeque nas extintas escolas de Salém. Para a geração seguinte, foi difícil compreender a história de Melquisedeque. Passados 500 anos, muitos consideraram toda a narrativa como um mito. Isaque manteve-se bastante próximo dos ensinamentos do seu pai e manteve a crença da colônia de Salém, mas para Jacó foi mais difícil compreender o significado dessas tradições. José foi um crente firme em Melquisedeque e, um tanto por causa disso, foi encarado pelos seus irmãos como um sonhador. As honrarias concedidas a José no Egito o foram principalmente devido à memória do seu bisavô Abraão.
A José foi oferecido o comando militar dos exércitos egípcios, mas sendo um crente tão firme nas tradições de Melquisedeque e nos ensinamentos posteriores de Abraão e Isaque, ele escolheu servir como administrador civil, acreditando que poderia, assim, trabalhar melhor para o avanço do reino dos céus. O ensinamento de Melquisedeque foi pleno e completo, mas os registros desses dias pareceram impossíveis e fantásticos para os sacerdotes hebreus posteriores, embora muitos tivessem alguma compreensão daqueles acontecimentos, pelo menos até a época em que os registros do Antigo Testamento foram revisados em massa na Babilônia. O que o Antigo Testamento registra como conversas entre Abraão e Deus, na realidade aconteceu entre Abraão e Melquisedeque. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abraão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às suas numerosas entrevistas com Melquisedeque. As narrativas hebraicas sobre Isaque, Jacó e José são muito mais confiáveis do que aquelas sobre Abraão, se bem que elas também contenham muitos pontos divergentes do que é factual, devido a alterações feitas intencionalmente e não intencionalmente na época da compilação desses registros pelos sacerdotes hebreus durante o cativeiro na Babilônia. Quetura não foi esposa de Abraão. Como Agar, ela foi meramente uma concubina. Todas as propriedades de Abraão foram para Isaque, o filho de Sara, que tinha status de esposa. Abraão não era tão velho quanto o registro indica, e a sua esposa era muito mais nova. Essas idades foram deliberadamente alteradas com o fito de prover um subsequente nascimento de Isaque pretendido como miraculoso. O ego nacional dos judeus ficou tremendamente deprimido durante o cativeiro da Babilônia. Na sua reação contra a inferioridade nacional, eles oscilaram para o outro extremo do egotismo nacional e racial, e nisso distorceram e perverteram as suas tradições para exaltar-se, colocando a si próprios acima de todas as raças como povo escolhido de Deus. E assim, eles cuidadosamente refizeram todos os registros com o propósito de colocar Abraão e os seus outros líderes nacionais muito acima de todas as outras pessoas, não excetuando o próprio Melquisedeque. Os escribas hebreus destruíram, pois, todos os anais que puderam encontrar dessas épocas memoráveis, preservando apenas a narrativa do encontro de Abraão e Melquisedeque depois da batalha de Sidim, encontro que fazia refletir uma grande honra sobre Abraão. E assim, ao perder Melquisedeque de vista, eles também perderam o ensinamento desse filho emergencial a respeito da missão espiritual de auto-outorga do filho prometido. Perderam de vista tão plena e completamente a natureza dessa missão que poucos da sua progenie puderam ou quiseram reconhecer e receber Micael, quando ele apareceu na terra e na carne como Maquiventa havia predito. Todavia, um dos escritores do livro dos Hebreus compreendeu a missão de Melquisedeque, pois está escrito: esse Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, também foi um rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem início de dias, nem fim de vida, mas como um filho de Deus, ele permanece para sempre como um sacerdote. Esse escritor definiu Melquisedeque como um ser do tipo auto-outorgado, como posteriormente o foi Micael, afirmando que Jesus era um ministro para sempre da ordem de Melquisedeque. Ainda que essa comparação não seja de todo feliz, foi literalmente verdadeiro que Cristo recebeu um título provisório em Urântia, segundo as ordens dos 12 administradores Melquisedeques, em exercício na época da sua auto-outorga neste mundo. 10. O status atual de Maquiventa Melquisedeque. Durante os anos da encarnação de Maquiventa, os administradores Melquisedeques de Urântia funcionaram em número de 11. Quando Maquiventa considerou completa sua missão, como um filho emergencial, ele indicou esse fato aos seus 11 coligados e eles imediatamente colocaram à disposição dele a técnica por meio da qual deveria ser liberado da carne e devolvido a salvo ao seu status original de filho Melquisedeque. E ao terceiro dia depois do seu desaparecimento de Salém,
ele apareceu em meio aos seus 11 companheiros na missão em Urântia e reassumiu a sua carreira interrompida como um dos administradores planetários dos 606 de Satânia. Makiventa terminou a sua auto-outorga como uma criatura de carne e sangue tão sem cerimônia e tão subitamente quanto a havia começado. Nem o seu aparecimento nem a partida foram acompanhados de qualquer anúncio inusitado ou demonstração. Nem uma lista de chamada de ressurreição, nem um fim de dispensação planetária marcaram o seu aparecimento em Urântia. A sua outorga foi de emergência. Makiventa, porém, não terminou a sua temporada na carne dos seres humanos antes de haver sido devidamente liberado pelo pai Melquisedeque e não antes de haver sido informado de que a sua outorga emergencial havia recebido a aprovação do dirigente executivo de Nébadon, Gabriel de Salvington. Makiventa Melquisedeque continuou a manter um grande interesse pelos assuntos dos descendentes daqueles homens que haviam acreditado nos seus ensinamentos quando ele estava na carne. Contudo, a progenie de Abraão, por intermédio de Isaque, na linha de intercasamento com os quenitas, era a única linhagem que por um longo tempo continuou nutrindo o conceito claro dos ensinamentos de Salém. Esse mesmo Melquisedeque continuou a colaborar durante os 19 séculos seguintes com muitos profetas e videntes, tratando assim de manter vivas as verdades de Salém até que se completasse o tempo da vinda de Micael à Terra. Makiventa continuou como administrador planetário até os tempos do triunfo de Micael em Urântia. Depois disso, ele ficou ligado ao serviço de Urântia em Jerusalém, como um dos 24 diretores, tendo sido apenas recentemente elevado à posição de embaixador pessoal do Filho Criador em Jerusalém, com o título de Príncipe Planetário Vice-Regente de Urântia. Acreditamos que, enquanto Urântia permanecer como planeta habitado, Makiventa Melquisedeque não retornará totalmente aos deveres da sua ordem de filiação e permanecerá, em termos de tempo, para sempre como ministro planetário representando Cristo Micael. Como a sua outorga em Urântia foi de emergência, não consta nos anais qual possa ser o futuro de Makiventa. Pode acontecer que o corpo Melquisedeque de Nébadon haja sofrido a perda permanente de um dos da sua ordem. Comunicações recentes, vindas dos Altíssimos de Edentia e mais tarde confirmadas pelos anciãos dos dias de Uversa, sugerem com ênfase que esse Melquisedeque de auto-outorga esteja destinado a tomar o lugar do príncipe planetário caído Caligastia. Se as nossas conjecturas a esse respeito estiverem corretas, é bastante possível que Makiventa Melquisedeque possa novamente aparecer pessoalmente em Urântia e, de algum modo diferente, reassumir o papel do príncipe planetário destronado, ou então aparecer na Terra para funcionar como príncipe planetário vice-regente, representando Cristo Micael, que é agora quem de fato detém o título de príncipe planetário de Urântia. Ainda que esteja longe de parecer claro para nós qual possa ser o destino de Makiventa, contudo, acontecimentos recentes sugerem enfaticamente que as conjecturas anteriores provavelmente não estejam muito distantes da verdade. Compreendemos muito bem como, por meio do seu triunfo em Urântia, Micael tornou-se o sucessor não só de Caligastia e de Adão, como também tornou-se o príncipe planetário da paz e o segundo Adão. E agora vemos ser conferido a esse Melquisedeque o título de príncipe planetário vice-regente de Urântia. Será ele também constituído como filho material vice-regente de Urântia? Ou haverá a possibilidade de que um evento inesperado e sem precedentes ocorra, tal como o retorno ao planeta a qualquer momento de Adão e Eva, ou de alguns dos seus descendentes como representantes de Micael com os títulos de vice-regentes do segundo Adão de Urântia? E todas essas especulações, associadas à certeza dos aparecimentos futuros tanto de filhos magisteriais quanto de filhos instrutores da Trindade, em conjunção com a promessa explícita do Filho Criador de retornar em algum momento, fazem de Urântia um planeta de futuro imprevisto e tornam-no uma das mais interessantes e misteriosas esferas em todo o universo de Nébadon. É mesmo possível que, em alguma era futura, quando Urântia se estiver aproximando da era de luz e vida,
Depois que os casos da rebelião de Lúcifer e de secessão de Caligástia houverem sido finalmente julgados, possamos testemunhar as presenças em Urântia simultaneamente de Maquiventa, Adão, Eva e Cristo Micael, bem como a de um filho magisterial ou mesmo de filhos instrutores da Trindade. Há muito, a opinião da nossa ordem tem sido de que a presença de Maquiventa no corpo de diretores de Urântia em Jerusalém, junto aos 24 conselheiros, é evidência suficiente para garantir a crença de que ele está destinado a seguir adiante com os mortais de Urântia no esquema de progressão e ascensão do universo até mesmo ao corpo de finalidade do paraíso. Sabemos que Adão e Eva estão destinados a acompanhar os seus companheiros da Terra na aventura até o paraíso quando Urântia estiver estabelecida em luz e vida. Há menos de 1000 anos, este mesmo Maquiventa Melquisedeque, outrora o sábio de Salém, esteve presente invisivelmente em Urântia por um período de 100 anos, atuando como governador-geral residente do planeta. E se o sistema atual de direção dos assuntos planetários continuar, ele deverá retornar em pouco mais de 1000 anos e retomar a mesma função. Tal é a história de Maquiventa Melquisedeque, uma das figuras mais singulares de todas as que já estiveram ligadas à história de Urântia, e uma personalidade que pode estar destinada a desempenhar um importante papel na experiência futura do vosso irregular e inusitado mundo. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon. Dom.